Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ensino religioso de hoje com o tema Sepulturas de gregos e romanos na antiguidade. Porque na aula passada nós ficamos falando sobre os ritos fúnebres que aconteciam na antiguidade. E hoje nós vamos nos aproximando da atualidade, vamos se aproximando aos poucos. Na Roma antiga, os ritos fúnebres eram considerados momentos em que os familiares podiam expressar seus sentimentos pelos falecidos e demonstrar suas condições econômicas, seja ostentadas pela riqueza, seja expondo carências, a falta. Então, nesse momento, nós podemos analisar que existem formas de celebrar momentos fúnebres das pessoas, mostrando os bens que a pessoa possuía. Existem momentos fúnebres em que as pessoas demonstravam a riqueza que possuía enquanto tinham vida, em vida, mostrando o poder econômico, financeiro. Era aí que demonstravam. E outras pessoas, como não tinham muitos bens econômicos, financeiros, mostravam a sua carência, a sua falta. Porque na época antiga, as pessoas às vezes não tinham enterro digno, porque não tinham condições de pagar. Os enterros fúnebres eram caros, precisavam de muito dinheiro, e algumas pessoas não conseguiam esse dinheiro. Então, eram feitos de forma muito simples. As sepulturas eram parte essencial dos ritos fúnebres, pois os romanos acreditavam que as almas dos falecidos, que não fossem devidamente enterradas, passariam por diversos momentos de sofrimento aqui e lá no além, podendo até ficar perdidos na terra e prejudicar os vivos. Então, nas crenças, os romanos acreditavam que teria que ter um sepultamento digno, de honras, mostrando seu poder econômico, para que o espírito daquela pessoa descansasse em paz, repousasse e não incomodasse os vivos que ficaram aqui sobre a terra. Então deveriam ser devidamente enterrados com todas as honras. O medo de que os defuntos pudessem fazer mal aos vivos era a principal razão para proibir o enterro de pessoas dentro das cidades. Na Roma antiga, nenhuma pessoa era sepultada próximo à cidade, nem dentro da cidade. Eram distantes os cemitérios, porque eles acreditavam que os mortos poderiam voltar e incomodar os vivos, assombrando, fazendo danações, fazendo estripulias. Tudo isso prejudicava os seres vivos, os viventes que estavam na terra. Então, os cemitérios, os enterros eram feitos longe da cidade. Para os antigos romanos, a sepultura era muito importante. E todas as pessoas, inclusive os escravizados, que não tinham outros direitos, mas deveriam ter uma sepultura, deveriam ter uma cova para ser enterrado. Porque eles tinham medo de que as almas desses defuntos voltassem e assombrassem as pessoas. Elas estavam associadas à preservação da identidade do falecido e ao registro da memória da sua vida. Então, quando eles faziam o túmulo da pessoa, eles ali colocavam a lápide com inscrições, o nome da pessoa, a família, a data que nasceu, a data que morreu. São as inscrições em memória daquela pessoa. Então, isso era prática comum. E como os escravos na Roma antiga não tinham nenhum direito, nenhum mesmo, mas surgiu esse primeiro direito, quando morresse, teriam direito a uma sepultura, a um enterro digno. Mas isso foi por causa do medo dos romanos, que a alma dos escravos voltasse para incomodar eles. Então eles ficaram com medo e deram esse direito. Foi o primeiro direito que os escravizados romanos conseguiram. Uma das maneiras de registrar essas memórias era por meio das inscrições, pinturas, esculturas sobre os túmulos. E isso continua até hoje. Veja que nós herdamos muitas coisas da cultura romana,
que hoje também acontece nos nossos cemitérios. Os romanos acreditavam que mesmo após a morte, as pessoas continuariam a existir por meio de suas almas. E aqui nós também acreditamos isso, que a pessoa tem alma e que ela ainda está vagando aí no além, até encontrar o repouso definitivo. Essas crenças levou os romanos a colocarem flores para decoração e bebidas e alimentos na sepultura, pois acreditavam que o falecido poderia necessitar deles. Ainda existem pessoas que fazem aqui também no Brasil dessa forma. Os romanos foram os primeiros a pensar que as almas poderiam se alimentar, poderiam beber, poderiam precisar desses bens. Tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, os rituais fúnebres e as sepulturas variavam de acordo com a classe social. Na sociedade greco-romana, as cremações eram uma prática comum dos rituais fúnebres. No entanto, os pobres, na maioria das vezes, não eram cremados em um ritual. E quando eles eram cremados, o ritual era muito simples. E suas cinzas eram jogadas nas valas coletivas, em buracos coletivos. Ficavam para lá, bem distante da cidade. Alguns eram enterrados em sepulturas mais modestas, simples demais, doadas por entidades e sociedades beneficentes da época. Na Grécia, as cinzas dos mais ricos eram postas dentro de uma urna para serem enterradas em sepulturas e demonstravam o status econômico e social do falecido. Então é importante nós analisarmos essa situação, que até no momento da morte, do descanso eterno, existe a diferença social, de classe social. Uns têm o privilégio de ser bem enterrados, com todas as honras, e outros não têm. Isso acontece até hoje, que isso é uma das desigualdades sociais, isso é uma das situações que prevalece. E a religião, o ensino religioso, tenta minimizar essas questões, mostrando que todos somos iguais e filhos de Deus. Vou ficando por aqui, na outra aula continuaremos.